académica nas áreas do bem-estar animal. Clara Venâncio, que está a tirar o seu doutoramento em design e que integra um projeto sobre Human Animal Living, Designing with Families for More Than Human Cohabitation. A Adriana Reis, artista e investigadora, antropóloga, artista no campo das artes vivas, que já trabalhou no meio académico, no meio do ativismo e no meio artístico. Criou coreografias selváticas, que já foi apresentada em vários festivais e que vai estar também em cena aqui no Linha de Fuga, no dia 29, às 19 horas, na estufa tropical do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra. E com ela também Marcos Moraes, artista brasileiro radicado em Lisboa, que dirige a plataforma colaborativa A Cozinha Performática e tem desenvolvido vários projetos em torno também destas questões das plantas, das árvores e do mais que humano. Sem mais demoras, vamos então começar aqui a nossa conversa, se calhar pelo próprio tema desta conversa, que é a amizade interespécies. Este termo, esta palavra da amizade é útil e quais é que são também os seus limites? Pode ser limitadora também quando aplicado ao mais que humano e às relações entre humano e não humano. Ou seja, faz sentido falar de amizade neste contexto e como é que se difere este termo amizade interespécies de outras relações que se podem tecer entre humano e não humanos, como as relações de domesticação ou de tutela. Se calhar começava pela Sandra, não sei, se ao longo também do teu trabalho se já te colocaste esta questão e se tens alguma ideia. Antes de mais, muito obrigada pelo convite e é sempre bom ver pessoas interessadas nestes temas e de elevarmos a nossa consciência também juntamente com os animais, que bem precisamos de olhar para eles com outros olhos e ter estes temas filosóficos, antropológicos e também de alguma forma científicos, porque a ciência já nos diz muito. Respondendo à tua pergunta, no meu doutoramento tive alguma investigação e tive a oportunidade de saber que já existe e já é consensual dentro do meio científico que há a família multiespécie, ou seja, o design de família que era imposto até agora foi alterado com a introdução de outra espécie. De antes as estruturas familiares só se diziam uma família quando havia o aglomerado humano, agora os animais entram nesta construção social humana, o que é muito interessante. Há vários estudos que mostram que os links, que as ligações entre humanos e animais são semelhantes às ligações que os humanos têm com ligações mais fortes, mais fraternas, mesmo até com a maternidade, a paternidade, a ligação com os pais, com os irmãos. E mostram que quando existe a perda, que o impacto que isto tem na saúde mental dos humanos é gigantesca, porque não há compreensão da estrutura social que envolve o humano sobre o que é que ele está a passar e diminui-se essa dor à redução de dizer era só um cão, era só um gato, era só um cavalo, era só um animal. E isto tem muitas consequências na saúde humana, na saúde mental humana, mas também tem muitas consequências da maneira como nós nos vemos como o centro do universo e reduzimos os outros animais, porque nós também somos um animal, não gosto de dizer isto, mas a um papel menor, não é? Entretanto, a ciência, felizmente, na parte que me toca, a medicina veterinária ainda é muito utilitarista, vê os animais apenas e só como um objetivo de tirar usufruto, no limite são bem-estaristas, mas para lá daqui não vão e têm muita dificuldade em trabalhar com outras ciências, nomeadamente a filosofia, ou para se perceber e discutir estes temas, que eu tenho muita pena e tive muitas dificuldades no meu doutoramento exatamente por isto, porque não é reconhecido este papel, esta dimensão, não sei se de consciência, mas de importância que os animais têm, semelhante à importância que nós temos enquanto animal humano. Portanto, respondendo à tua pergunta sobre a amizade novamente é uma construção humana, mas que, na minha opinião, e aqui não são dados científicos, são dados daquilo que eu tenho
visto ao longo da minha vida, é que os animais têm uma percepção muito mais sincera e muito mais profunda sobre o que é a ligação da amizade, ou seja, do que é tu teres uma ligação com outro ser, só porque realmente gostas e usufruis e tens prazer, entrando aqui já no hinduísmo, de estar com o animal, com aquele ser, tanto o animal versus o humano. Mas ainda se faz poucos estudos sobre isto. Novamente tenho uma imensa pena. Eu tentei fazer uma escala de tentar medir a empatia das pessoas que adotavam versus as pessoas que renunciavam a animais, que abandonavam animais, e ver qual era o grau de empatia dessas pessoas para com outros animais e para com as próprias pessoas, e tive resultados muito interessantes. Mas era fundamental haver investigação muito mais profunda nesta área e irmos mais ao fundo para tentar perceber isto que tu me meteste em cima da mesa. Há uma relação de amizade entre os animais e os humanos, não tenho qualquer dúvida, mas novamente não tenho dados científicos que o confirmem. Se calhar agora passo, porque depois não me calo. Pronto. Então, quer dizer, já houve aqui uma parte que eu também já estava para falar, que era sobre as famílias multiespécies. No caso do meu trabalho, eu fiz parte do projeto CLAN, que foi um projeto no Instituto de Ciências Sociais, era um projeto essencialmente em Ciências Sociais, apesar de não ser a minha área. Eu sou da área de Design, que estudava precisamente a relação entre animais e crianças nas famílias, neste caso era principalmente cães e gatos. As famílias, nesta situação pegando aqui nesta problematização desta relação, desta ideia de amizade na relação humano-animal, tem esta visão antropocêntrica e do estatuto que os animais acabam por ter na família, que é um estatuto liminal, que é um bocadinho entre o que é humano e os animais são vistos quase como humanos em certos aspectos, mas depois mesmo assim são animais noutros aspectos. Muitas vezes são tratados como membros da família, muitas vezes são tratados até se fala deles como se fossem filhos. Há também uma certa antropomorfização em certos aspectos, certas coisas que as pessoas gostam ou que são importantes para as pessoas, que para o animal não seria tão importante, como por exemplo, um exemplo básico, agora por exemplo estamos a chegar à altura do Natal, aquelas roupinhas ou aqueles enfeites, que aquilo não é propriamente, muitas vezes há aquela ideia de vamos pô-lo de acordo com as festividades e com... e então há uma certa antropomorfização do animal e por vezes não são vistas aquilo que são realmente as necessidades do animal e as características dele. E eu não tenho dúvidas que existem relações afetivas e também mesmo na literatura, e esta literatura até é mais dentro das ciências sociais, daquilo que tenho visto, fala-se, por exemplo, que as famílias são famílias multiespécies, porque existem práticas familiares, quando o animal entra para a família, existem mudanças na família, ou seja, há uma ideia de com a construção do mundo em comum, a família é construída através das dinâmicas, das rotinas, porque há uma alteração dessas dinâmicas e dessas rotinas, tanto no caso do animal, e é uma ideia que também vem um bocadinho do paradigma pós-humanista, que é nós somos o que somos pelas relações que temos uns com os outros, e é uma ideia de uma co-construção em comum.
No caso dos animais, apesar de haver esse amor e esse afeto, e até há uma autora que é Shirver Tesh, que até fala sobre o amor e que os animais de companhia, existem amor envolvido nessa relação, mas depois, devido a esse... conforme a circunstância da família, se a circunstância muda, esse amor pode ser retirado, o animal pode ser despromovido no estatuto da família, e um exemplo em que isso pode acontecer é, por exemplo, quando nasce um bebê, e que a dinâmica muda e o animal que no início seria ali quase como estando mais... tinha mais atenção e pode até começar a ser visto como incómodo, e então tudo isto acaba por ter este impacto, que é, e entra neste estatuto liminal em que o animal pode o animal faz parte, mas ao mesmo tempo o animal pode ser importante, mas depois de repente pode deixar de ser, e até a família pode já não o querer, não querer viver com o animal, e depois também está muito relacionado com a capacidade do animal se adaptar às regras impostas e às regras dos humanos, e entra a parte, lá está, da domesticação e do treino, que de certa forma por vezes é visto como, por um lado, como uma forma do animal ter alguma liberdade caso tenha esse treino dentro daquilo que são as normas, mas por outro lado é sempre uma imposição do humano, em que as regras do humano estão sempre acima daquilo que são os interesses e as vontades do animal. Portanto, as relações são complexas. Não sei, lá está, existe luto, existe a parte do luto animal que também foi falada, e enfim, eu penso que agora posso passar. Eu vou aproveitar as vossas falas, caso que já tiveram aqui coisas bastante interessantes e tocaram nesta centralidade do ser humano, né? Que é uma coisa ontológica, aqui, sobretudo nas sociedades ocidentais, onde houve uma separação muito clara entre o que é humanidade, entre o que é humano e entre o que é natureza, que moldou tudo, e inclusive essa divisão ainda continua bastante clara dentro das ciências e da academia, apesar de que, sobretudo com várias autoras e autores já falaram sobre a importância de descentralizar a agência humana, sobretudo no campo do ecofeminismo, e certas ideias começam agora a entrar dentro do pensamento científico ocidental, ideias que se calhar já são mais comuns noutras culturas e noutras sociedades, e então se calhar usar isso também como aqui passagem para falar com a Adriana, que durante vários anos fez um trabalho de investigação com plantas, inclusive também na Amazónia. Então, claramente tiveste também contacto com pessoas que encaram estas relações entre humano e mais que humano de uma forma completamente diferente. O que é que esses contextos nos têm a ensinar sobre estas formas de relacionalidade mais que humana? Hola. Eu non veño tanto como... Claro, eu pesquisei, mas sempre desde un lugar medio de curiosidade e non tanto como para pesquisar en sí, ¿no? Como que non veño tanto do mundo académico, veño máis desde unha experimentación, curiosidade e tamén desde a práctica artística, ¿no? Me aproximar a iso. E, claro, o traballo que eu teño estado facendo estes últimos anos, como os últimos 20 anos, que sí que se aproxima tamén ás culturas amazónicas, en concreto ás comunidades Shipibo-Conibo e Quechua Mixta da selva da Amazonía do Perú, da selva alta do Perú, e que me aproximei aí
por uma questão mais medicinal, também de ampliação do conhecimento porque a minha família é da América Latina, então também estava perto desses contextos. E comecei um trabalho bastante intenso que se llaman as dietas, que son unas prácticas tradicionais dessas comunidades onde te relacionas e te vinculas con plantas en un formato que é de isolamento, onde você fica sozinha numa cabana durante 10 días. No meu caso, podes ficar meses, inclusive anos, dependendo tamén da tua intenção em relação a essa prática. E te tiran, como que tens bastantes restrições, te tiran os estímulos para você poder ter uma relação direta com essa planta e uma relação de ingesta, onde você toma 3 vezes por dia 2 plantas. E te tiran isso, não podes conversar, não podes comer, sair a passear, tens que estar em uma concentração. E nesses 10 dias, sí que o corpo vai ficando como em uma vibração pertinho das plantas, a planta vai te ocupando, a planta vai tomando, começa uma relação aí entre você e a planta e vai mudando os teus pensamentos. Eu sinto sempre que me faz um pouco uma cirurgia no corpo e na mente e além de estar com as pessoas que trabalham nisso, as plantas também me ajudaram a pensar o mundo de outro jeito. E então nessas dietas te instalam essa planta, essa sabedoria para o resto da tua vida, como que fica aí instalado. E então, a ver que me perco. Se ficas com essa planta para sempre, ficas com uma energia muito, pertinho da morte e de algum jeito tens que te deslocar da tua humanidade para poder entrar en contacto. Tens que sair de ti un pouco para poder entrar en contacto. Entón, como pensaba que tamén o que me ensinou bastante que non é un uso instrumentalizado, non é como unha planta que tomo para que me faça coisas no corpo, sino que é mesmo unha criación de unha comunidade con esa planta, como que se cría un encontro onde os dois corpos, o corpo vegetal e o meu, se transforman en ese encontro. Tamén me ensinou bastante a non ver as plantas como objetos de estudo, ¿no? E como agentes activos, interlocutoras, ¿no? Con as que dialogar. Eso me sorprendeu moito. O sea, como que me resistí bastante a pensar que se comunicaban conmigo. Pensé que eso era unha enajenación mía. E sobre todo me ensinou tamén bastante a pensar as formas de coñecimento que son moito máis amplas do que no Occidente nos ensinas, que está moito máis perto o coñecimento do que nos fala, que parece que está longe, que se alcanza a través dos libros, por exemplo, ¿no? E as formas de acceso ao coñecimento, ¿no? Como que con estas dietas eu sinto que eu non leio sobre esa planta e depois aplico ese coñecimento, sino que o coñecimento ven de unha experiencia e accedo a ese coñecimento a través dos soños, a través de estados. Entón, como que con esta dieta e depois con a pesa me preguntaba bastante que forma de escuta podemos ensayar, ¿no? Como colectivamente para poder entrar en contacto con as plantas, que iso me interesa moito, porque pensaba como descentrar o sea, en estas dietas o que eu máis aprendí que para que a planta posa ter un espazo, eu teño que sair que sair da humanidade, un pouco, ¿no? Como sair da miña parte humana e para tamén descentrar o humano como medida de todas as coisas, ¿no? E en ese exercicio de abajamiento, de inclinación, ¿no? Como de sair de mí, iso tive que practicar, entender que a escuta é outra coisa do que me falaron que era a escuta, entón como que a escuta é unha coisa moito máis amplia e tamén foi unha práctica de ampliación da sensibilidade tamén e da percepción e na pesa das plantas, que se chama coreografías selváticas, eu gosto moito de pensar que eu sou o sea, como que elas son coautoras desta pesa, como que non é unha ideación miña, sino que juntas fixemos esta pesa e
E para mim a peça vem de uma vontade vegetal muito forte. E elas me convidaram muito a fazer a peça. E me ajudaram muito a criar essa peça, porque de algum jeito na peça eu trago esse espírito dessa planta, essa energia que me instalaram, eu a partilho, não? Como que sai... então sí que sinto que há uma vontade humana e vegetal nessa criação da peça. E quando penso, como o convite era pensar como políticas da amizade, pensava como pensar além dos afectos, a amizade. Não sei se esse é um conceito, amizade não sei se é um conceito que utilizaria para falar desse vínculo, desse encontro, mas pensava como pensarla além do afecto e pensarla também como algo político. E pensava que coisas têm que entrar em jogo para poder ser, para que tenha uma função política, uma prática política, e que pensava muito nos cuidados, no reconhecimento, na responsabilidade, não? Na coexistência e como como isso com as plantas me ensinaram muito sobre isso, sobre co-criar, coexistir, e acho que estou meio perdida, assim, não sei o que falei ou o que não falei, mas eu vou passar já o coisa. Uma pergunta para o Marcos, e depois acho que podemos falar um bocadinho mais sobre estas questões que levantaste agora, sobre o cuidado e a responsabilidade, que acho que é importante, são termos importantes para conseguirmos pensar sobre este tema. Marcos, como é que o corpo e a performance e as artes conseguem tornar mais sensível, ou pelo menos mais visível, este encontro entre diferentes espécies? E particularmente no teu trabalho, porque recorrer a esta relação com espécies não humanas? Obrigado. Eu acho que, somando com o que está sendo dito aqui, eu penso que a gente está falando de recriar ou de repensar uma ética de convivência, né? Como a gente reconstrói uma ética de convivência em que o nosso saber, a nossa parte nesse mundo não se ache maior do que as outras. E então eu acho que uma das coisas que, no caso, para mim tem sido um diálogo com as árvores, elas me ensinam muito isso. E eu acho que uma das partes éticas sobre os nossos discursos tem a ver com os lugares de fala. Então, eu falo a partir de um lugar não acadêmico, de artista, portanto, de um certo empirismo, né, de experimentar coisas e ver como essas coisas conversam com essas perguntas que eu lanço ou que eu levo de alguma maneira. Como latino-americano, como brasileiro, sudestino, né, uma pessoa do sudeste do Brasil, branco, homem, cis, tudo isso vai comigo nessa conversa com as árvores. E então, a partir de também colocar o olhar sobre, como se fosse um zoom out, e olhar um pouco o lugar da gente em relação aos encontros, é que tem esse encontro com o outro, no caso, árvore. E para mim, o que me acontece é que eu, em algum momento, comecei a me incomodar muito com várias das coisas do campo artístico, do mercado artístico, etc. E falei, eu não quero mais dançar para humanos. Eu quero dançar para as árvores. E aí veio a pandemia e eu fui dançar para as árvores, num lugar, numa montanha. E foi o meu primeiro choque, porque, na verdade, eu fui reencontrar com coisas que eu já tinha, que eu acho que faz parte desse caminho que a gente faz. Nós já somos humanos, nós somos animais, nós somos vegetais, nós somos minerais, tudo isso está na gente. A gente é feito da mesma coisa. Então, é relembrar um pouco de que somos feitos. E nesse lugar, quando eu fui dançar para as árvores, eu tomei um tapa, assim, porque eu olhei e falei, meu Deus, as árvores estão dançando, sempre estiveram. Por que elas vão ter algum interesse na minha dancinha de humano, humaninho, branquinho, outra vez, querendo fazer alguma coisa para os outros? E eu falei, se talvez eu me calar, se talvez eu me abrir para uma outra ética de escuta em relação às árvores, ao que elas já estão a me dizer, talvez eu possa dançar com elas. E a partir desse momento, eu falei, nossa, isso já é um momento de comunhão.
isso já é um encontro. Então essas conversas começaram a melhorar, minhas conversas com as árvores. E em algum momento elas me diziam que a gente estava numa festa. Isso aqui é uma festa e nós sempre tivemos aqui. E aí, então para mim não é uma metáfora essa ideia de uma amizade com as árvores. Talvez o nome que elas deem não seja esse. Mas a gente usa esses nomes. A gente usa o que a gente tem. E aí eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Como é que eu vou levar essa comunhão que me traz tanta coisa para o campo das artes, para o campo da linguagem? E o jeito de fazer isso, agora respondendo mais a tua pergunta, é que eu fazendo o que eu sempre fiz, perguntando com o meu corpo como lidar com essas questões que eu não sei o que fazer. E aí o perguntar com o meu corpo é tudo, é milhares de coisas. Então eu escolhi 4 temas para pensar em paralelos entre o que as árvores me dizem, ou me chamam, ou me perguntam, e como é que eu vou trabalhar isso no corpo. E o primeiro deles é o tempo, porque o tempo de uma árvore tem um silêncio, tem uma permanência, tem uma duração, que tem uma vibração diferente do nosso, né? Então, o tempo, isso coincidia com o pensamento também sobre o envelhecer e a morte. Né? Que nós não somos só animais, nós somos também parte da cadeia alimentar. Mas a gente não se vê como comida, né? Porque a gente acha que a gente está superior a isso, mas nós somos comida. Como diz a história do crocodilo que morde a pesquisadora, né? E que ela percebe que ela vai ser devorada se ela escapa e nos conta isso, que ela nesse momento teve uma dimensão que ela não era um ser superior, que ela era uma comida, como o crocodilo que estava tentando comê-la. E a mesma coisa, então, em relação às plantas. A gente tem uma permanência nessa terra e a gente vira humus, a gente vira adubo, a gente morre. Né? Então, eu acho que uma parte das conversas com as árvores é aprender a morrer. A outra parte é horizontalidade e verticalidade. Essa direção que nós bípedes, né, costumamos relacionar com a força. Stand up for your rights. Né? Fique em pé é ser forte. Deitar é ou dormir, ou adoecer, ou morrer. Como pensar na potência do deitar? Como pensar numa outra relação no nosso corpo? Como pensar também um outro tema, visível e invisível, a parte que se vê da árvore e a parte que não se vê, onde estão havendo milhares de trocas, talvez mais interessantes que as trocas até que acontecem onde a gente vê. E como é que é o invisível para nós? Né? O que é o invisível na nossa vida? No caso, no Brasil, eu fui recorrer também a tradições afro-brasileiras que conversam com os encantados e também com as tradições xamânicas que fazem pontes, né, entre o visível e o invisível. E eu comecei a lembrar e dizer, nossa, fazer arte é isso. Não com a pretensão de ser xamã de nada, mas assim, modestamente, a gente trabalha com o material e com o imaterial. A gente está ouvindo o invisível e está pensando na materialidade. Né? E, por fim, a ideia da floresta. Foram os 4 temas das minhas perguntas. E a ideia da floresta de que nada existe realmente individualmente. Tudo existe, tudo em relação ao resto. Não há nada que exista se não for com. E muito menos nós. Então, esses pensamentos foram os que eu lancei no projeto como pergunta, para a gente perguntar junto com várias pessoas. Acho que é um pouco por aí. Obrigada, Marcos. Só relembrar aqui o formato desta conversa antes de continuarmos. Nós estamos aqui todas sentadas à mesa e a qualquer momento quem se quiser sentar à mesa connosco está à vontade. O papel que está aqui em cima da mesa serve para irmos tomando as nossas anotações, ideias, para ficarmos aqui um bocadinho também com um mapa mental e afetivo deste momento de partilha, que o objetivo é ser exatamente um momento de partilha. Portanto, podem intervir a qualquer momento, basta só pedir o microfone e sentarem-se à mesa connosco, se tiverem alguma questão ou ideia que queiram partilhar. Sobre esta questão da responsabilidade que a Adriana falou um pouco, e esta ideia também da interdependência que começa a ser cada vez mais visível, espero eu, digo eu,
Como é que se pode cultivar esta responsabilidade sem cair também num bocado num paternalismo humano-centrado que muitas vezes acaba também por acontecer? Sandra, se calhar. Antes de mais, eu estou encantada com os vossos relatos, cheia de inveja, e só para deixar aqui uma coisa para nós refletirmos, que há muito esta tendência de dividirmos entre o que é académico e não académico, e isso enerva-me. Eu acho que a investigação é investigação, não é? E o objetivo da investigação académica devia ser o conhecimento e colocarmos hipóteses, e um PhD é mesmo isso, é colocar uma hipótese filosófica, mas a academia acha que não. E os seres humanos acham que não. E nós temos muito estas regras e estas divisões, que é uma pena, porque o conhecimento depois perde-se e não se cruza e não chega ao objetivo que devia ser a elevação da nossa consciência e a educação da nossa espécie, que está tão ainda na fase inicial. Respondendo à tua pergunta, desculpem o à parte, respondendo à tua pergunta, eu acho que, eu acredito ainda que a educação vai nos levar a outro patamar de consciência e relação com os outros seres, sejam as árvores, sejam os fungos tão importantes nos nossos ecossistemas, sejam os animais onde nós estamos inseridos. Depois acho também que, novamente, as divisões e esta coisa de nós metermos rótulos em tudo, mesmo quando queremos fazer uma coisa boa e reconhecer um direito e reconhecer que nós não tivemos a melhor atitude perante uma espécie, um género, o que for, lá estamos nós a rotular e a dividir e se és uma coisa não podes ser a outra, e se és a outra não podes ser esta, e tudo isso leva a que nós estejamos onde nós estamos neste momento, porque estamos na altura onde a humanidade nunca teve tantos recursos como agora, nunca houve tantos meios e conhecimento como agora, e, no entanto, a sensação que dá é que o conhecimento faz-nos piores, estamos piores, somos mais agressivos, mais violentos. Não é verdade, porque os números dizem que não é verdade, mas a sensação que nós temos é essa, não é? E há este pessimismo associado à nossa existência. Obviamente que temos de estar conscientes que estamos a destruir o único ecossistema que nós conhecemos que nos pode suportar a vida, mas ao mesmo tempo há este pessimismo de nós acharmos que estamos no pior de tudo, e não estamos. Agora, falta é aqui reverter esta coisa de, com este conhecimento todo, com o label de académico ou não académico, com os meios todos que nós temos e com esta percepção, que finalmente já temos essa percepção de que está tudo interligado, desde o grão de areia à partícula mais dividida, às dimensões que nós percebemos e as outras que ainda não temos estrutura e capacidade intelectual para as perceber. Se está tudo unido e tudo em conexão, seria muito mais fácil nós percebermos que nós não temos nenhuma pertença, nós não mandamos nos animais, nós não tutelamos os animais. Quem meteu na literatura, quem descreveu o termo tutor fui eu numa tese, e depois arrependi muito porque pensei, tutelar, será este o melhor termo? Não é? Tu tutelas alguma vida ou és apenas e só responsável por cuidar? Então se calhar devia ter pensado mais sobre isto do ponto de vista filosófico humano e também do ponto de vista do animal. Tutelar é uma palavra tão forte. Eu não tutelo, eu acarinho, eu trato, mas não tutelar quer dizer que de alguma forma que tu tens quase o poder sobre aquele ser. Portanto, acho que é isto, é nós conversarmos sobre a elevação da consciência, respeitarmos-nos mais nas nossas diferenças e tentarmos arranjar pontes. E em relação aos animais e à floresta e a todas as coisas que a natureza nos tem tentado transmitir, e insiste, tu arrancas uma árvorezinha pequenina porque lá no chão que tu achaste que ficava melhor em pedra, aquela árvore não fica lá bem. Passado algum tempo ela volta e mostra-te, olha, o meu lugar é aqui, por alguma razão o meu lugar é aqui. E se nós tentássemos perceber porquê que a razão de estar ali aquela árvore,
poderíamos nos conectar com aquela árvore e com tudo o que se passa. E chegámos à conclusão, por exemplo, de andarmos como é que se chama? A impermeabilizar os solos todos, está a dar cabo das nossas cidades, e por isso é que temos inundações e estes problemas todos, porque não existe como reter as águas. E isto depois passa para a dimensão dos animais. Nós temos um problema enorme no nosso país, falando só aqui do nosso paísinho, com os animais domésticos, os cães e os gatos, são aos milhões de animais abandonados, ou então, eu costumo dizer em cativeiro, porque é onde eles estão, em organizações não governamentais, em canis, e mesmo em pessoas que não estão preparadas para deter um animal ou para tutelar um animal. E têm relações que, por vezes, como tu tocaste, são tóxicas, e não têm em conta o que é melhor também para o animal. E uma relação só pode ser positiva, seja lá no que for, em todos os ecossistemas existentes no nosso planeta, se for positivo para os dois. Não é só quando um ganha com isso. E o que nós fazemos com os animais, e mesmo muitas vezes de um lugar de amor, e eu vejo isto muitas vezes, é o que eu sinto, eu não consigo viver sem ele. Eu não vou praticar a eutanásia, mesmo com o animal em profundo sofrimento, porque eu não estou preparado. E isto é o meu dia-a-dia. Porque a pessoa coloca-se sempre no centro e não o que é que aquele animal está a passar, que agonia ele está a passar, se o corpo físico dele já não consegue aguentar mais a dor, porque transportam logo para si, não é? Eu não estou preparada, como é que eu vou ver isto? E depois posso-vos falar de uma coisa que cada vez mais tentado ocupar os meus pensamentos, que é o ato de eutanásia. Eu estou muito resolvida com isso, porque acho que a eutanásia é necessária quando o sofrimento já não é possível de ser apaziguado, seja em que ser for. Para mim é indiferente. Obviamente sempre recorrendo no meio que seja o menos doloroso possível, porque eu não acredito que o sofrimento nos traga nada, a não ser sofrimento. E o que eu observo nas eutanásias é que as pessoas, os seres humanos, colocam-se sempre no centro, sendo que a eutanásia não é deles, é do animal. E os animais que muitas vezes já estão preparados para receber a eutanásia, porque já estão no limite deles e com os anos que, entretanto, que eu já faço isto, tu percebes quando um olhar já é ajuda-me, e aquele ser humano está ali com todas as suas emoções focado na sua dor, que é legítima, obviamente, e não percebendo que ao pôr isto tudo naquele momento, aquele animal que está-se a preparar para passar a outra fase da existência, está preocupado com o humano, porque ele está em cima dele a chorar e a gritar, e isto tudo traz um stress, e também a ciência já diz, produção de mais stress, que depois atrasa a atuação dos fármacos, etc. Não vos vou estar a amassar com esta parte, mas que há uma parte física que responde a tudo aquilo que se está ali a passar e que é prejudicial para o animal. Mas para vos fazer pensar isto, que é mesmo no lugar de amor, e estou a falar-vos de pessoas que têm profundo amor por aquele ser, amor, e se calhar é a forma de amor mais sincera que alguma vez vão experienciar na vida toda. Eu tenho uma cria humana e posso-vos dizer que experiencio isso, o amor sincero que os animais nos passam é qualquer coisa de transcendental, e muitas vezes eu nem consigo ter capacidade intelectual para explicar o que é que se sente na relação com os animais. E estas pessoas, mesmo do lugar de profundo amor, colocam-se no centro e têm muita dificuldade em olhar para aquele ser e perceber que não podemos ser o centro. E nas relações entre humanos e animais, isto continua a ser um problema. Seja para o mal, e aqui estamos a falar do melhor, dentro do mal é o melhor, porque estas pessoas estão muito disponíveis e amam muito estes animais. Outras acham que é possível matar, não faz mal, caçar é legítimo, controle de populações através de assassinos em massa também é legítimo, e todas as outras atrocidades que se fazem, cortarem orelhas, cortarem rabos, procriarem animais, violentarem-nos, e toda esta panóplia que é o meu dia-a-dia e o meu trabalho.
e que estas pessoas estão convictas, e isto é a maioria da população, estão convictas que não faz mal e que estas pessoas que põem estes temas em cima da mesa são extremistas ou radicais ou sei lá as coisas que já me chamaram. Também, não é? O ativismo, entretanto, já esconde. As maluquinhas, também há muito esse termo, não é? As maluquinhas. Porque normalmente as mulheres, e isto está estudado, têm uma empatia maior para com os animais, mais uma das nossas capacidades. Mas para vos dizer que nesta coisa da relação, da tutela, o humano continua, para mim, a fazer o erro crasso que é, mesmo no lugar de amor, ele coloca-se no primeiro lugar. Se calhar também não nos ensinam a amar, não é? E o que é, pronto, que o amor não é só esse um sentimento, mas que também é uma prática que vem o cuidado, a responsabilidade, a confiança, etc. E pronto, estava aqui a pensar que nas relações de cuidado e de negligência o poder também acaba por moldar estas relações, não é? Falaste no abate de árvores, aqui em Coimbra temos visto imensas, inclusive agora com o projeto do Metro Mondego, que houve um grande abate de árvores, que depois é sempre justificado com vamos plantar mais, não é? Sem ter noção também desse tempo, não é? Desse diferencial de tempo, e que o nosso tempo é diferente do tempo das árvores. E pensei também que, ainda sobre o poder, que se calhar descentrar da agência humana é tão difícil porque implica que as pessoas abdiquem também de poder, não é? Do seu poder. E se calhar este é o exercício mais difícil, não sei, Adriana, se tens algumas, se calhar até dicas práticas de como é que podemos, lá está, abdicar deste poder e abrirmos para esta relação. Coisas, se calhar, até que possamos fazer no nosso dia-a-dia e que ajudem-nos a estar mais disponíveis para... Agora mesmo não sei o que dizer, mas vou ver se falo e se não me ajudas também para pensar em... não, mas que estava pensando em como também nos aproximamos às relações como em términos de nos van a salvar, ¿no? Como de nos, no como... E estaba pensando moito, porque non pensei tanto nos animais, mas sí que tal vez non vou responder a pregunta, vou para outro lado e depois digo, vejo por... Que estamos falando estes días con Marcos, ¿no? Pensando tamén, mesmo pensando a amizade en sí, que agora, por exemplo, na España un tema que se está falando moito, ¿no? E que tamén, obviamente... o capitalismo cooptou e agora as amigas te salvan de tudo e as amigas é a coisa máis importante, non? Como que... E pensábamos como, non? Como para fugir da familia fuimos aos amores, agora vamos romántico, un desastre, entón son as amigas, agora as amigas non funcionan, entón é Deus, e entón, o sea, como que vamos como saltando de unha coisa a outra, mas non mudamos a forma de relacionar. Tamén, entón é como ir reproducendo un xeito de nos relacionar moito ruín, mas que vamos trocando de unha coisa a outra porque nada nos serve já, né? Como, e con os animais eu sinto moito iso, ¿no? Como que hai relacións románticas con os animais moitas veces, ¿no? Que con as amigas tamén está acontecendo, e falábamos moito tamén a unha pensadora española, Alicia Valdés, que falando sobre prácticas de amizade, políticas de amizade, ¿no? Como que falaba moito tamén de que a responsabilidade agora está non é nos relacionar entre iguais, ¿no? Como entre amigas que son super iguais e que nos van a salvar e son incondicionais, sino que falaba de voltar a ter relacións de viciñanza con persoas descoñecidas ou persoas contrarias ou persoas que nos... ¿no? Como voltar a criar ese tipo de relacións que non sexan entre iguais. E para mí tamén aí podía entrar esa coisa de expansão de con as plantas, mas non porque nos van a salvar de nada, ¿no? Como non nos van a salvar de nada. É como un exercicio que le falábamos hoxe tamén de partilha, de imaginación, de escuta, ¿no? Como de crecimento, mas non de crecimento para cima, de crecimento para os lados, para baixo, para cima, ¿no? Como... E así en prácticas que me perguntas, non sei moito ben que responder, na verdade.
Eu penso em práticas individuais, mas também em práticas coletivas e em práticas até institucionais, ¿no? O sea, como de políticas mesmo concretas que respondan y que nos... Porque podría ser prácticas individuais de silencio, de escuta, de calarse, ¿no? de ter pequenos ritos de vinculación coas plantas, o sea, podería falar... Mas tamén penso en quais serían as colectivas, ¿no? Como criamos ou habitamos o mundo colectivamente, que tamén pensaría niso e outra capa máis de como se crean políticas públicas onde esteja esa humanidade un pouco para, ¿no? Para un lado. Mas non sei moito responder a tua pergunta, disculpa. Non sei se... non pensei moito, que non pensei moito sobre... O sea, pratiquei, pensei, mas às vezes non sei se Marcos talvez quer. Ou tu? Posso, sim. Obrigada. Eu confesso que eu já não me lembro exatamente como é que foi feita a pergunta, mas eu vou pegar aqui por causa das práticas e vou falar especificamente porque eu quando falei nas famílias multiespécies, eu não falei propriamente do meu trabalho em design e apesar do meu doutoramento e do meu projeto eu ter entrado nesta área que é a área do design mais do que humano, através das relações entre humanos e animais nas famílias. Esta é uma área que está agora a começar, que vem desse paradigma pós-humanista que procura precisamente descentrar o humano, e descentrar o humano é feito não eliminando o humano, mas dizendo que o humano está lado a lado com todos os outros e assumindo que todos os outros não humanos, incluindo animais, plantas, fungos, micro-organismos, etc., tanto externamente como internamente, porque depois também é considerado, porque nós somos feitos de micro-organismos que não são só humanos e que contribuem para isso tudo. Pronto, entretanto já me estou a perder um bocadinho. Pronto, agora perdi-me, desculpem. Na família. Sim, pronto, estava a falar do trabalho em design, em que vem, ou seja, design, neste design mais do que humano, estas ideias do pós-humanismo acabam por ser levadas para o design, que o design é tradicionalmente antropocêntrico. É mesmo muito, até temos um método Human-Centered Design, que tem as suas coisas boas também, mas que exclui, e essa exclusão acaba por ser feita, e isto também acaba por ter sido aqui falado, porque nós damos prioridade àquilo que são os interesses das pessoas quando estamos a projetar o mundo à nossa volta, os objetos, os edifícios, isto por exemplo na arquitetura, e acabamos por nos esquecer das outras espécies. E aquilo que agora está a surgir, apesar de não existirem métodos ainda desenvolvidos na prática, isto ainda está um bocadinho na teoria, existem muitos projetos nas áreas das artes que já estão a começar a pôr em prática, mas aquilo que está a ser feito é precisamente olhar, isto em design, em Modern Human Design, que é olhar para uma determinada situação, perceber quem é que são os atores ou quem é que são os agentes, e estes agentes ou atores não têm necessariamente de ser humanos, o humano pode lá estar, mas lá está, podem ser objetos materiais, que é como é que o facto deste objeto existir tem um impacto nas relações, tem um impacto nestas ações que existem aqui. Por exemplo, no meu caso, nas famílias multiespécies, o facto de existir um sofá e da família ter receio que o gato arranhe o sofá pode ser o que faz com que o gato não possa estar na casa, naquela sala. Ou arrancar as unhas. Pronto, ou coisas dessas também. Pronto. Então, esse objeto estar ali e haver esta ideia, a forma como o animal poderá interagir com esse objeto, pronto. Ou seja, há todas umas ações e então, no fundo, o Modern Human considera todos estes atores. E o humano é apenas um ator no meio deles, não é... E no caso do design, considerar isto
é uma forma, pode trazer outras formas de pensar, outros outcomes, resultados, sim, outros resultados que muitas vezes que não podem surgir se nós partirmos de uma perspectiva centrada no humano. E vão considerar precisamente essas relações e interações. Não centram, ou seja, não é centrado num ser, não é a mesma ideia do design centrado no utilizador, e não é apenas um utilizador, é pensar que este objeto existe, se este objeto vai ser projetado e vai estar neste espaço, vai impactar todos, não é apenas... Então quem é que está aqui à volta que pode sofrer com isso? E, por exemplo, um exemplo disso, se nós pensarmos na arquitetura, e eu costumo dar este exemplo, que é quando os primeiros automóveis foram feitos, os vidros não se desfaziam, não eram como os vidros hoje em dia que se desfazem quando há um acidente e partem. E isso acontece, e eles são feitos assim porque nós sabemos que as pessoas podem morrer por causa do vidro, e então isso é feito assim. Portanto, nós consideramos que isso é importante. No entanto, nós também temos os arranha-céus que são envidraçados, e muitos pássaros que vão contra os arranha-céus e morrem porque não os veem, e não há uma obrigatoriedade de criar um edifício que o animal não... Ou seja, que os pássaros consigam ver para não bater. Isso é apenas um exemplo. E claro que existem pessoas já a estudar isso e já existem soluções, mas não... Esta tecnologia já existirá há muito tempo, só que não é considerada fundamental para ser implementada. E outro exemplo disto é, por exemplo, aquelas túneis para os corredores ecológicos, por exemplo. Ou seja, no fundo, este More Than Human Design, a ideia de implementar, e que ainda está muito no início, é precisamente quando nós estamos a projetar, a pensar como é que vão ser os objetos, como é que vão ser as cidades, como é que vão ser os espaços urbanos, como é que os outros, para além do humano, são impactados pelo aquilo que nós estamos a construir, como é que eles entram aqui, como é que eles interagem. E no fundo é isso. É claro que depois há sempre... podemos criticar mesmo essa perspectiva, que há sempre os riscos, porque nós, como humanos, acabamos por selecionar quem é que são os atores que estamos a considerar, porque não podemos considerar todos sempre, há muitos. E depois também entra lá as questões, no caso, pronto, também entram as questões do especismo no caso dos animais, que, enfim. Mas eu diria que a forma, precisamente, de descentrar o humano é não pôr o humano ou seja, como o principal interessado, mas perceber quem é que está aqui e quem é que pode, quem é que tem interesse nisto, quem é que vai ser afetado, como é que nós podemos fazer isto, afetando o menos possível, ou que outro tipo de soluções nós podemos ter que abranja os dois. Pronto, e que não tem de ser necessariamente aquilo que nós estamos a pensar inicialmente. E eu vou dar aqui um exemplo, quando, por exemplo, um arranhador para gatos, e pronto, estou aqui com uma veterinária que é especialista, mas quando um arranhador para gatos, uma vez falei com uma veterinária que me disse que uma grande parte dos arranhadores não tinham sequer a dimensão que eles precisavam. Pronto. Isto para mim é um exemplo básico de como muitas das coisas nós fazemos partindo de ideias que nós já temos e produzimos isto porque aquilo vai ser comprado por humanos, e então muitas vezes é pensado para isso, não é pensado exatamente para como é que o animal usa e como é que há essa interação. E entretanto eu já me estou a perder, mas pronto, é esta a ideia de realmente nós pensarmos como é que os outros seres humanos, não humanos, objetos, plantas, fungos, tudo o resto, como é que interagem, como é que estão neste espaço.
Não sei se... Não, eu estou maravilhado assim com as coisas que eu estou escutando e estava aqui pensando nessa ideia da política da amizade e que a gente conversou um pouco. Eu estava pensando, hoje eu pensei política da amizade, eu pensei em oposição às políticas da inimizade que o Achille Mbembe formulou, falando sobre um momento político que a gente está vivendo em que, né, se governa atualmente ao criar estranhamento, medo e isolamento, né? As políticas da inimizade como algo que vai junto com a necropolítica, com um sistema opressivo de controle a partir da desconfiança e da separação entre as pessoas, que justifica, portanto, políticas de controle. E eu estava pensando que as políticas da amizade têm muito a ver com isso que vocês estão falando, e eu te ouvindo estava a pensar nisso, o quanto tem a ver com o outro. Né? E o quanto a gente, para mim, uma das práticas que a gente mais precisa fazer é gerar espaços como esses de conversa, porque a conversa é onde você ouve o outro. A gente está com pouco disso, né? A gente está com pouca capacidade de ouvir as outras pessoas e de conversar e de ouvir quem pensa diferente ou não tão diferente, complementarmente, o que traz uma informação que eu não tenho, né? Então eu acho que parte da política da amizade, que inclui que já a gente não consegue, às vezes, nem com 3 pessoas, né? A gente encontra com 3 pessoas e entra em desacordo e não consegue permanecer junto em desacordo, que é possível, temos que permanecer, temos que conseguir, né? Concordar em discordar e seguir juntos. E a gente faz muito pouco isso, então eu acho que, às vezes, essa prática da escuta do outro, em que, às vezes, você precisa diminuir o eu e dar espaço. E não é um diminuir o eu porque eu tenho que me achatar e desaparecer. É diminuir para suspender um pouco essa atividade louca de um euzinho que quer o tempo inteiro, né? Se colocar, baixar um pouquinho, dar um espaço para a gente, dar um recuo para a gente poder ver o que tem entre. E eu acho que isso faz parte dessa relação, né, com os animais. Eu estava pensando nisso que você está falando do design, como a gente tem que trabalhar junto, né? Como a gente precisa uns dos outros. A gente não tem uma resposta, ninguém tem resposta. Algo que vem com este paradigma e com o mesmo paradigma pós-humanista, estas ideias no design, é precisamente que nós, não apenas no design, mas pronto, é precisamente que nós precisamos trabalhar com, mesmo entre disciplinas. Ou seja, eu não... eu como alguém, eu tenho estudado muito porque eu tenho trabalhado com pessoas das ciências sociais e por isso aprendi muito com eles, mas eu não sou das ciências sociais, eu não estudei as famílias, também não estudei veterinária, também nem etologia. Então eu preciso de ir buscar a várias coisas e preciso ouvir as pessoas das várias áreas para perceber como é que podemos realmente fazer e desenvolver o mundo. Ou acabar com as áreas. Sim, exato. E não sei, também no seguimento do que estavas a dizer, Clara, parece que nós também estamos sempre a causar problemas e depois a encontrar soluções, não é? Também temos um bocado esse complexo de Deus ou de... Pronto, é isso, temos sempre a inventar soluções, mas parece que elas também chegam tarde demais às vezes, porque ao mesmo tempo já criámos novos problemas e estava a pensar nomeadamente na questão do extrativismo, que tem sido uma temática cada vez mais presente no nosso país, sobretudo estava a pensar nos parques fotovoltaicos, que há imensos projetos já aprovados e em via de concretização em Portugal para a construção de parques fotovoltaicos com hectares e hectares em terras férteis, em terras que poderiam ter outro tipo de utilização ou simplesmente estarem lá, não é? E que são ecossistemas também para uma série de plantas e de animais que dependem seja as abelhas, seja outros tipos de insetos que dependem daqueles ecossistemas que são devastados
para a construção dessas formas de energia supostamente verdes, não é? E que nos são vendidas no discurso público, mediático e político como energia verde, como soluções, lá está, para um problema que na verdade estão só a gerar mais problemas. Pronto, eu sei que isto é uma questão complexa que tem a ver com o modo de produção capitalista, não é? Mas mesmo dentro desse modo de produção haveria todo um tipo de outras soluções que não seriam assim tão difíceis de pôr em prática. Ou seja, esses painéis poderiam ser instalados, por exemplo, né? E parece que muitas vezes o poder político tem muito a dificuldade, não sei se é resistência, ou em acompanhar ou em pôr em prática, não sei se é o poder político ou económico, na verdade, até sobretudo o económico, e depois o político vai atrás, talvez. Na tua experiência com a ONG, com SOS Animal, o que é que tu, Sandra, tens um bocado a dizer sobre isto, sobre este atraso, parece, das políticas públicas face ao que muitas vezes já está, a soluções que já existem? A SOS Animal nasceu primeiro por ser uma organização focada nos direitos dos animais. Depois ampliou a sua atividade para a proteção dos ecossistemas, não é? Da natureza no seu geral. E isso para mim tem sido espetacular, porque eu gosto de conhecer outras áreas, de investigar, de ver outras dimensões. E tenho aprendido imenso com a natureza para depois trazer para o ativismo mais focado nos animais. Mas há um problema que eu tenho encontrado nas diversas instituições que eu tenho que lidar, seja do Parlamento, que muitas vezes vou fazer audições públicas, ou seja, os deputados têm um tema e precisam de ser esclarecidos e chamam investigadores ou especialistas ou alguém para lá esclarecê-los. E tu sentas-te com a ciência, fazes uma apresentação e depois cada grupo parlamentar pode-te colocar perguntas. E eu já faço isto há 20 anos e posso dizer que 99,5% das questões que são colocadas não são perguntas, são monólogos sobre os seus dogmas, as suas crenças e os seus interesses e a sua agenda. A permeabilidade destas pessoas que estão a fazer legislação para nos governar a todos é, na sua maioria, nula. E muitas vezes eu já não tenho vontade nenhuma de aceitar, lá ir perder tempo, paciência, e agora com mais zen, mas nos primeiros anos que eu fazia isto enervava-me muito, porque eu pensava como é que estas pessoas podem estar tão pouco preparadas para um tema onde eram presidente da comissão do ambiente, e depois não sabia nada daquilo e estava zero disponível a aprender, não é? E eu não estou a dizer que tinha que saber o que é um biótopo ou o que é estes termos técnicos, não era nada disso, era a coisa mais, sei lá, que toda a gente sabe que é consensual, e quando tu te entregam uma pasta tens que pelo menos ler o dossiê. E isto aconteceu-me repetidamente e acontece-me, não é? Aconteceu porque é o meu futuro, não foi só o meu passado, é o meu presente e vai ser o meu futuro. Que é, tu entregas um dossiê já com uma linguagem acessível, etc., reduzido, muito pequenino, quase como para as redes sociais, como eu costumo dizer, que tem que ser curtinho, senão desligam. Para eles se inteirarem do tema, e depois tu chegas lá e não há perguntas, há monólogos e puxadas do que eles fizeram, não fizeram, o que queriam, não é? Basicamente, o eu. E nos diversos ministérios, nós trabalhamos na maioria com o Ministério do Ambiente, mas também foi muitas vezes com o Ministério da Agricultura, e os ministérios vão alterando. E isto acontece novamente. Tu tens lá pessoas que a sua formação, até por vezes, às vezes, a formação académica passa por estes temas, mas depois, quando tu falas com eles, tu ficas estupefacto com a displicência com que tratam os temas e o desconhecimento das respostas que já existem. Falando dos painéis fotovoltaicos, nós, obviamente, juntámos-nos à luta
Acho que é inadmissível um painel num terreno que seja biodiverso, ou seja, que tenha interesse da biodiversidade, porque nós estamos numa luta contra o tempo e contra a devastação do planeta, e depois vendem-nos energias verdes que são feitas à custa da devastação, como tu disseste bem, de ecossistemas fundamentais para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência de todas as outras espécies. E isto faz com a displicência novamente política, com os interesses, e quando tu vais tentar perceber se pensou em alternativas, e mesmo que existe uma ferramenta e que as organizações não governamentais ambientais fazem, que é a participação e escrever os argumentos científicos e ir buscar literatura e consultar especialistas e mandas para lá, e eu posso dizer que perco muitos dias da minha vida a fazer estes dossiês e eu tenho a certeza que 99% deles nunca são lidos. Pronto, e isto mostra não só uma profunda falta de respeito, porque às tantas, muitas vezes, eu, quando estou com os meus existencialismos, eu penso, será que vale a pena? Ou vale mais a pena eu me dedicar a plantar árvores no santuário da SS Animal e estar a cuidar das árvores e das plantinhas e dos animais e estar lá fechado? Porque este tempo todo que me é roubado com esta parte não tem utilidade, eu não estou a construir nada, não estou a deixar nada, e se estiver lá a plantar, a cuidar, a acarinhar, a disseminar as sementes, eu sei que pelo menos ali vou conseguir fazer alguma coisa. E quando me ponho com estas questões, há sempre um dominador comum, que é a impreparação das pessoas que estão à frente das instituições. As instituições, e volto a bater na academia porque é aí que começa o problema, começa nas universidades. Nós não preparamos pessoas para irem para os lugares com a cabeça aberta para evoluir. Nós, na universidade, e eu senti isso, tentamos formatá-las a pensar todas igual, a não colocar questões, a não colocar hipótese, a não evoluir e sermos todos iguais. E quando não somos, é porque não somos o aluno que tem que ter o 20 porque está de acordo com aquela teoria toda que até já está desatualizada, mas é assim porque é curricular, e isto depois transita para estes homens, na sua maioria homens, mas também mulheres, de facto, que estão enfiadas entre caixas com rótulos e onde a hipótese coloca-os em causa, que é uma coisa que eu muitas vezes digo, eu não estou zangado consigo, eu não estou zangado com ninguém, eu quero é que isto mexa, é que nós falemos sobre a coisa. É-me diferente que seja o João Pedro, ou agora eu não sei, não me lembro do nome da senhora que está lá agora, é-me diferente. O que eu quero é que, sendo este o motor, não é? O líder que pode fazer com que as coisas mudem neste sentido, que façamos. É-me indiferente quem é a pessoa. E as pessoas não, é tudo sobre elas, trazem já esta formatação da universidade, da escola primária, de casa, levam para as instituições de 5 em 5 anos ou de 4 em 4 anos são formatadas de acordo com a pessoa que lá está, os interesses da pessoa, as agendas das pessoas, obviamente os amigos e os favores, etc., que elas têm que fazer check, e estes temas são coisas que não se tocam. Obviamente é do senso comum que não pode haver um parque na Beira Baixa daquela dimensão, porque a própria lei da União Europeia protege aquela área. Portanto, isto não é um crime, não é um ecocídio, não é? É chamar-nos a todos um bando de estúpidos que não sabemos coisas mínimas e dizer que a legislação é só aplicada quando o cidadão não se sabe defender dela. Porque se o cidadão tiver meios para se defender dela e tiver dinheiro, paga, compra, faz e não importa a legislação. E este, como tu estavas a falar e bem, este é um modelo capitalista, a ausência de ética, de pensar no outro, pensar no que é que nós também deixamos às gerações vindouras, no imediato, no consumo, etc., que nos está a reduzir a estas coisas, a estes bonecos do Instagram, como eu costumo dizer. E não nos deixa, ou não nos dá espaço para grandes pensadores, mesas destas, entregares um dossiê e poderes discuti-lo com isso, mas lê o dossiê,
li, e depois fazes eu faço sempre isto, lê o dossiê, li, e eu disse, então, sobre o tema tal, e não falha um, sério, não é? E isto é uma constante, e isto leva-nos ao problema que nós temos de lidar agora. E nós achamos que, por exemplo, como tu estavas a dizer, corta-se umas árvores. Em Lisboa temos exatamente o mesmo problema, porque novamente temos pessoas formatadas com estas ideias que importante é um investimento, é trazer mais dinheiro, é trazer mais ricos para Lisboa, é fazer mais penthouses, e depois vamos rebentar com a avenida toda e tirar de lá jacarandás. Porque vai-se replantar 50, vamos abater 25, mas plantamos 50. E não se tem em conta a única coisa que não há dinheiro que compre, é o tempo. E que é óbvio, e tu nunca vais conseguir, mesmo que mandavas abaixo 50 árvores com 100 anos e fosses plantar 500 e a viabilidade daquelas fosse 40%, que é a média, tu não ias conseguir repor. E estas contas, que é matemática, são fórmulas, isto está tudo estudado, toda a gente sabe, não é feita. E quando tu vês um relatório de impacto ambiental, que são pagos aos milhões das grandes consultoras e que também contratam cientistas e académicos das nossas academias, que literalmente se vendem, fazem aquilo, tu olhas e vês, mas isto é que são as medidas de mitigação. Não são medidas de mitigação. É a mesma coisa das responsabilidades sociais e da sustentabilidade. É exatamente a mesma coisa. Olha, é o design a trabalhar, mas aqui no outro meio, que é para enganar. O design muitas vezes trabalha a favor do capitalismo. Pois, trabalha muitas vezes. E pronto, e depois, como o sistema é tão difícil, é que o problema era que tu podias ter uma maioria assim, mas depois tinhas, sei lá, 35% que não era assim, mas não, a média está bastante desequilibrada. Agora, resta-nos a nós resistir e rabiar até ao fim. Porque eu aprendo muito com as árvores e eu sou completamente apaixonada por as árvores e eu vejo como elas resistem e voltam a nascer e vão para lá outra vez e eles arrancam e metem mais cimento e elas depois passam um bocado estão lá outra vez. E eu penso, e isto tem que ser a nossa resistência da elevação da consciência e da proteção. Se nós vamos perder as batalhas, eu posso-vos dizer, na minha carreira, eu acho que já perdi muito mais batalhas do que aquelas que ganhei. E mesmo aquelas que ganhei, depois aquilo mais tarde, prova-se que não foi bem ganhar. Mas é resistir. Não, só dizer que eu acho que é sobre esse aprendizado, e a única coisa que eu acho que a gente está falando aqui, que eu acho que é importante não perder de conta, é que o conhecimento, ele está em toda parte, né? Então a gente tem que somar com os outros. Então eu, por exemplo, tenho tido muito contato com pessoas indígenas no Brasil, e é um aprendizado o tempo inteiro, de coisas que para eles são óbvias, tem tecnologias, tem design, tem uma série de coisas que não precisamos inventar, que um monte de gente sabe. Tem coisas que os animais nos mostram, tem coisas que as plantas nos mostram, e não tem por que a gente desperdiçar esse conhecimento. Se a gente poder se abrir um pouco para outros arquivos da vida, que não só são os arquivos que nós construímos, nós, Homo sapiens, né? Embora, mesmo entre nós, a gente precise trocar, como você falou da interdisciplinaridade, eu tinha até anotado aqui assim, a palavra, antes de você falar, que sim, a gente precisa conversar uns com os outros, e nas nossas academias e nos nossos lugares as coisas estão compartimentadas, mas a gente tem que descompartimentar. A gente tem que se encontrar com os outros e sentar junto, e a gente tem que ouvir outras coisas, né? Eu hoje estou ouvindo outras coisas aqui que estão me ensinando um monte de coisas. Duas coisas, assim, ouvir essas práticas, esses saberes, e vai comigo. Então eu acho que a gente precisa mesmo ativamente ouvir outros arquivos, ouvir outros saberes, sabe? É fundamental a gente abrir um pouco o campo, porque tem muita coisa produzindo conhecimento o tempo todo. E a gente não precisa só aquilo que está legitimado na nossa sociedade, porque é difícil, é uma briga. Tudo que não está legitimado exige um lugar proscrito, um lugar, né, de estigma, um lugar que você fica... E a militância sabe disso,
né? O tempo inteiro você está contra a corrente da política, do poder, mas assim não tem outra. E não somos tão poucos. Quando a gente se encontra, a gente vai causando, vai juntando o rio, e é o único jeito que eu vejo. Assim, para poder sair da cama de manhã e dizer, vamos lá. Obrigada. E acho que vamos ter que encerrar. Eu, por mim, continuava aqui claro que sim. Se eu encontrar. Isto é um livro, portanto é um produto humano. É poesia. Às vezes poesia sobre a natureza, com todo o paternalismo que pode ter e a antropomorfização. Mas pronto. Botões de flor por abrir. Também o meu saco de poemas continua fechado. A voz das canas é igual à do vento do outono, mas vinda de outra boca. Os visitantes dentro do templo ignoram que as cerejeiras floresceram. Desculpem a demora, melhor não desculpem, porque é uma coisa que nos falta e que nós temos que aprender precisamente é ter tempo para esperar e para olhar para uma árvore e ver como é que ela cresce e como é que ela está na primavera e como é que ela está no outono. De quem é o olhar que espreita por meus olhos? Enfim, há um que me falta, que eu não estou a encontrar, mas que além de estar sem óculos. Mas era qualquer coisa que equiparava a capacidade de foco e de olhar e de concentrar a um girassol. E pronto, e tudo isto são um pouco metáforas, não é? E antropomorfizações, o que é? Mas são inevitabilidades, mas é poesia e nós fazemos poesia com coisas que têm poesia, que por si só já são poéticas. Portanto, só precisamos de tempo para deixar que essa poesia chegue a nós e não estamos a investir nisso, não achamos que seja importante ter tempo e parar para conseguirmos ouvir isso, e estamos a decidir salvar coisas, mais uma vez na perspectiva egoísta e antropocêntrica, porque nós agora estamos ameaçados, não é? E não pela razão certa, ou seja, e sempre uma frase que eu não me canso de repetir, e já me canso eu próprio de me ouvir a dizê-la, mas sabe é o homem que planta uma árvore sob cuja sombra sabe que já não irá deitar-se. Falo porque é certo, falo porque é bonito, porque é importante, porque uma árvore é uma irmã, não é? E porque precisamos dela, tanto quanto ela precisa de nós, e mais nada. Não é porque se eu não tiver o oxigênio dela não sobrevive, é porque ela faz parte disto. E sem ela não somos inteiros. Pronto, e é isso. Era só partilhar assim algumas... E esse discurso utilitarista até agora estamos a aplicá-lo a humanos, que eu tenho visto muito esse discurso também a falar dos imigrantes, não sei o quê, porque eles contribuem para a segurança social. Ou seja, não é? Esse próprio discurso utilitarista que já tínhamos muitas vezes está tão disseminado que até na relação entre humanos se tem visto, não é? Que há uma redução de tudo ao valor, há uma mercantilização de tudo, não é? Claro. O utilitarismo faz parte do nosso dia a dia, não só com os animais e com a natureza, mas com os seres humanos. E em vez de evoluir nesse sentido, estamos a regredir. Não, desculpa. Desculpa. Mas também não disse nada de jeito, deixa lá. Então foi isso, expandir o utilitarismo também ao que nós fazemos com o género feminino, não é? A condição reprodutiva da mulher, dar-lhe aquele valor. Depois, tirando isso, não é? E continuamos a discutir.
tudo isto em volta do que tu estavas a acabar de dizer, que estamos a aplicar o utilitarismo aos imigrantes, não é? Como eles contribuem para a segurança social, já está validada a entrada, e não com esta noção de que o planeta é de todos e não deveria sequer haver estas limitações. Eu percebo que temos de nos organizar e está tudo bem, organizar, não fazer o que nós andamos a fazer, que é ostracizar, dividir, empurrar, deixar uns para um lado mal e os outros que estão bem do outro lado. Pronto, basicamente. Há uns anos, eu acho que talvez há uns 5 anos, houve uma matança enorme de veados no Alentejo, numa propriedade privada, em que circularam as fotografias, cerca de 500 veados mortos. Vou falar da Torre Bela. Estou. Não foi, é no centro. Sim. Foi no centro, sim. Que hoje é uma central fotovoltaica. Aquelas fotografias foram muito violentas para muitas pessoas. E também houve muitas pessoas que foram veadas naquela altura, porque se puseram no lugar dos veados. Mas eu pus-me no lugar de quem matou aqueles veados, porque não foi muito diferente até de uma caça, que já é terrível. Aquilo foi um extermínio em massa de veados. E eu imaginei um mar de sangue, como imaginei já outras matanças de humanos no mar, e o sangue e o rio vermelho. Mas eu pus-me no lugar de quem matou os veados e de quem deu ordem e autorização para matar os veados. E eu vi também sofrimento. É um sofrimento diferente. Mas é um sofrimento de quem abdicou do lado belo e verdadeiro da vida. E quem abdicou do lado belo, no fundo abdicou de si próprio, quando nasceu e tinha ali uma chama qualquer, porque eu acredito mais que todos os humanos nascem bons. Eu ainda tenho muitas dificuldades no Maquiavel, que diz que é preciso regras e normas para controlar o instinto mau dos seres humanos. E agora eu estava-vos a ouvir a falar e o que me surgiu foi... eu quando me pus no lugar daquelas pessoas, eu acho que elas podem não ter tanta consciência do que fizeram, mas eu acho que há sempre uma certa profundidade que um dia vai chegar de um acontecimento qualquer na vida delas e que vai revelar aquele mar de sangue da qual elas deram ordem e que permitiram. O que é que eu quero dizer com isto? Como é que nós, com esta avassaladora destruição de tudo o que nos faz bem, e com o sentimento que tu tens tanto quando vais ao Parlamento, de que há um alheamento tão grande, há um distanciamento, porque houve uma altura que eu achava isto é falta de informação, quando as pessoas tiverem informação, elas vão agir, mas é 1000 vezes pior do que isso, não é? Havia a questão do analfabetismo em Portugal, ok, quando as pessoas aprenderem a ler vão ser mais instruídas e vão, no fundo, pela educação, ser melhores pessoas, mas a verdade é que dá-me maior desesperança pessoas que sabem ler, mas não sabem entender aquilo que estão a ler. Isso dá-me maior desesperança, porque aí depois, tipo, o que é que nós fazemos, não é? É mais difícil. Então eu estou sempre à procura, em mim também, que faço coisas também más no sentido, também tenho coisas terríveis, mas nessas pessoas eu estou sempre à procura, ou a tentar ver um bocadinho essa faísca, ou esse lado, é quase como se fosse a minha ponta, o meu fio de luz, para chegar àquela pessoa que é do sofrimento, como se os agressores também precisassem de um abraço e como se os agressores também fossem elas vítimas. E portanto eu sinto que quando nos sentimos muito impotentes nisto tudo, porque
porque há uma impotência, são coisas que estão ali, estão ao nosso lado, não é uma árvore, e conseguem abatê-la, não é? E como é que nós vamos explicar o valor daquela árvore quando alguém só vê como lenha, não é? Como lenha. Então, a verdade é que fiz esse exercício e até acho que ele começou nessa questão dos veados, porque eu tive que perceber aquelas pessoas e tive que, no fundo, ir buscar alguma coisa ainda boa nelas para ter alguma esperança, né? E eu acho isso. Nós, sociedade, temos um hábito do sofrimento. E quando tu falaste do corredor ecológico, eu sempre que vejo uma sociedade a construir ou a pensar nos outros seres, em sintonia connosco, eu sinto eles já não têm tanto preconceito com a felicidade. Esta sociedade já consegue viver em felicidade. E eu acho que nós temos esse problema. Eu, quando, por exemplo, pergunto muitas vezes, eu trabalho na função pública, a questão da semana dos 4 dias, vocês não gostavam de trabalhar 4 dias, a questão do rendimento básico incondicional, que é uma mudança de paradigma, e quase toda a gente rejeita isso, assim, automaticamente, mas nós precisamos trabalhar, nós precisamos produzir, ou o rendimento básico incondicional, então, mas como é que isso é um apelo à preguiça, como é que se vai buscar dinheiro? As pessoas vão buscar logo os obstáculos e não vão buscar primeiro, podem existir, mas elas abraçam logo a possibilidade disso não acontecer. Isto, para mim, é tão só um certo hábito que nós adquirimos de viver em dificuldade, austeridade, esforço, contenção física, isso tudo. E eu aí acho que entra a questão também da nossa relação com a natureza. E agora, só para finalizar, pela questão também da relação interespécies. Eu até pensei na relação humana-subespécies, porque nós humanamente também funcionamos assim. Nós humanos também funcionamos com outros humanos como se também eles fossem de outra espécie. E eu vi isso que vocês disseram sobre a relação com as plantas, também na relação de nós todos uns com os outros. Eu, desde há uns tempos, acho que foste tu que me devolveste isso uma vez, que entro na floresta e o meu posicionamento não é o que é que a floresta me vai fazer a mim, ou o que é que eu vou sentir na floresta, é mais o que é que, a partir do momento que eu entro na floresta, todos aqueles seres estão a sentir com a minha presença. Porque isso faz com que entre na floresta de uma forma completamente diferente. Eu, às vezes, também entro na floresta a correr para ir buscar pinhas, e quando saio, eu sinto muito mal, porque eu fui a correr de uma forma utilitarista. Não quer dizer que eu não vá buscar pinhas na mesma, mas a forma como o fiz foi uma forma utilitarista, de não dar atenção a nada e buscar para o meu proveito próprio. E, portanto, eu também ainda tenho essas duas formas de entrar na floresta, mas entrar na floresta mudando o nosso posicionamento, no sentido de, neste momento eu estou aqui num espaço a pisar folhas, a passar por esta árvore com este tipo de energia e, portanto, neste momento o que é que tudo à minha volta, como é que se estão a reposicionar em relação à minha presença. E eu acho que isso também é uma forma muito de companheirismo, de se estar também na natureza. E nós, o que é que nós temos para oferecer a uma flor? É para acabar, não é? Se eu preciso também de ir daqui a pouquíssimo. Não, porque são quase 8. Sim, e já estamos aqui sozinhos quase. Obrigada pelos vossos contributos também e pelos vossos. Desculpem. Para a semana a mais, no dia 3 de dezembro, às 6. Se quiserem aparecer, às 6 da tarde. Obrigada por virem. Pronto. Fica o aviso de que para a semana voltamos a encontrar aqui no dia 3 de dezembro e um agradecimento a todas as pessoas que estão aqui na mesa e que se juntaram a nós hoje. Obrigada.